Eu sou riacho cruzense de origem. Há de se registrar que minha mãe, por exemplo, ela tem 60 anos e toda a sua vida ela morou no mesmo endereço, aqui na Avenida Boa Vista. Minha origem, toda ela, foi em Riacho da Cruz. Aqui foi onde meus avós vieram de Porto Alegre e é uma das famílias mais tradicionais de Riacho da Cruz. E foi aqui onde eu comecei toda a minha vida, nesse terreiro aqui, jogando bola com os vizinhos, as brincadeiras da época. Foi aqui onde nós fizemos nossa infância da maneira mais pacata e saudável possível. Teve uma situação peculiar na minha família. Meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos, então esse foi um fator determinante para que mamãe pudesse conseguir educar os 3 filhos, Ariela, eu e Rondem, na ordem. Eu tinha de conviver com mamãe, sendo mãe e pai, mas ao mesmo tempo tinha também eu sou o filho mais velho, eu tinha de ir trabalhar. Então eu digo também com muito orgulho que o meu primeiro emprego foi também em Riacho da Cruz, foi na pedreira de Senhor do Ó. Nos levantávamos por volta das 4h30 da manhã, iríamos para a pedreira e tínhamos de voltar até o meio-dia, porque à tarde tinha aula. Aí eu já não estudava mais no Camilo de Leles, eu estudava no João Soares da Silva, onde estudei até o meu 2º grau. Eu fui convidado, quando eu tinha 17 anos, para fazer um discernimento vocacional no Seminário Santa Terezinha, e lá fui, isso em 2005, e fiz meu discernimento vocacional até 2008, quando saí. E já no seminário eu me identificava muito com os movimentos sociais, veio desde cedo, portanto. Dentro da igreja eu militava também nos movimentos que se encaixavam, como a Teologia da Libertação, por exemplo, como as comunidades eclesiais de base, que até hoje me trazem muita saudade. Meu eixo social muitas vezes foi pelos movimentos sociais. Eu fui estudar filosofia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e lá fundamos o Centro Acadêmico de Filosofia, porque nós reivindicávamos à época a falta de professores e alguns contratempos que tínhamos no curso, né? Depois do Centro Acadêmico de Filosofia, nós militamos no Diretório Central dos Estudantes, que é a junção de todos os centros acadêmicos da universidade. Neste meio termo, eu já morava na Casa do Estudante. Morei na Casa do Estudante de Mossoró de 2008 a 2012. E foi um período de aprendizagem muito forte, porque a Casa do Estudante você tem de lidar com diversas situações de desafio que são lhe apresentadas diariamente. E nós também militávamos na Casa do Estudante no sentido de ter condições melhores naquele momento que a gente morava, com todas as dificuldades, fora de casa. Foi quando eu fui aprovado no concurso da Guarda Civil Municipal de Mossoró, em 2010, mas fui chamado em 2012, né? E desde o início nós nos envolvemos no movimento sindical, porque a categoria passava por diversas dificuldades e ainda passa. E de modo que, desde que eu saí de casa para o seminário, para estudar filosofia, agora estudando direito, sempre me envolvi nos movimentos coletivos, porque eu sempre quis dar a minha opinião e a minha contribuição naquilo que eu faço parte. Em 2010 eu vim me envolver mais ativamente na política, em 2012 saí candidato. Esse ano eu me encontro mais centrado, mais capacitado, e isso conta muito. A vivência que você tem fora, as dificuldades que você passou na infância, isso tudo conta para que você seja que você tenha uma vida pública pautada por aquela infância que você teve, pelas dificuldades que você passou, pelo desafio que você viveu, os desafios que você viveu. Então a política surgiu para mim quando eu via, já em 2008,
Riacho da Cruz sendo a mesma da minha infância, parada, pacata, e por sinal, hoje, de 2008, quando saí para cá, 8 anos depois, eu vejo a mesma Riacho da Cruz. A principal colaboração que eu pretendo dar a Riacho da Cruz, seja na política, seja na minha vida profissional, é fazer com que a cidade ela gere oportunidades, é com que as pessoas elas tenham oportunidades e não precisem se sentir expulsas da cidade para morar fora. Que possa ir por uma opção, mas não por uma condição, muitas vezes, de sobrevivência. Muitas vezes pela falta de oportunidade mesmo.